Em um mundo ainda se recuperando do grande dilúvio, Nimrod era um protetor, um provedor e um conquistador. Ele foi um líder poderoso creditado com a construção da cidade de Babilônia, entre outras. As pessoas muitas vezes associam Nimrod à ideia de civilização em si, reunindo pessoas para viverem em cidades em vez de dispersas. A Bíblia nos diz que seu reino começou com Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Esses lugares mais tarde se tornaram o antigo reino da Babilônia, que desempenha um papel significativo ao longo da história bíblica. As cidades fundadas por Nimrod continuaram a se tornar grandes impérios. A antiga cidade de Acade era um importante centro de civilização precoce. Calné é outra cidade na região de Sinar, embora seja menos conhecida em comparação com as outras. Depois que Nimrod terminou de estabelecer essas primeiras cidades em Sinar, ele se mudou para outro lugar chamado Assíria e construiu ainda mais cidades. Ele construiu Nínive, talvez a cidade assíria mais famosa, especialmente conhecida pela história de Jonas e a baleia. Ele também construiu Rehoboth-ir. A Bíblia diz que esta é uma grande cidade e que está localizada entre Nínive e Calá. Assim, Nimrod não era apenas forte e corajoso. Ele também era um construtor de cidades. Ele estabeleceu centros que mais tarde se tornariam locais-chave na história antiga e em outras histórias bíblicas. Construir uma cidade exige grande ambição. Nimrod havia cumprido sua ambição na terra e agora fixava seus olhos em Deus Babel. Babel é frequentemente considerada a mesma que Babilônia. Na verdade, algumas traduções da Bíblia listam a cidade como Babel em vez de Babilônia. Seu reino começou com Babilônia, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Antes de Nimrod e seu reino, as pessoas provavelmente estavam organizadas em comunidades e tribos menores. A Bíblia não menciona especificamente a governança ou as estruturas sociais que existiam antes de Nimrod, mas podemos supor que eram mais básicas e menos centralizadas. Dentro do contexto de Babilônia está a história da Torre de Babel em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9, talvez o episódio mais famoso envolvendo Babilônia. No meio da Mesopotâmia, havia uma grande área plana de terra que era boa para a agricultura e parecia acolhedora. As pessoas dessa era, cheias de propósito e ambição, concordaram em construir uma cidade. Mas esta não seria uma cidade comum. Seu centro seria uma torre, um zigurate que alcançaria os céus. Tão alta, acreditavam, que os tornaria invencíveis até mesmo aos atos de Deus. Após o dilúvio, as pessoas começaram a se estabelecer e crescer em número. Antes da construção da torre, as pessoas falavam uma única língua e tinham um propósito unido. As pessoas que se estabeleceram em Sinar são as que tentaram construir a Torre de Babel, conforme relatado em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Eles disseram uns aos outros: "Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Eles usaram tijolos em vez de pedras e betume para argamassa. Então disseram: "Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos espalhados sobre a face de toda a terra." Deus não ficou muito feliz com isso e confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra. A intenção deles era alcançar a unidade, mas não nos termos de Deus. Eles queriam construir uma torre que alcançasse os céus, o que era uma afronta direta ao plano de Deus para eles se multiplicarem e se espalharem pela terra. A torre servia como um guia para eles. Era um símbolo do que as pessoas podiam alcançar e de quão inteligentes elas eram. À medida que os tijolos eram queimados e a argamassa espalhada, a torre começava a subir em direção aos céus. Seria chamada de Babel. Nimrod, como um líder poderoso e construtor de Babilônia, incorpora os temas de ambição e orgulho evidentes na história da Torre de Babel. Assim, a torre foi deixada inacabada, um remanescente do tempo em que as pessoas pensavam que podiam alcançar os céus, mas foram lembradas de que não podiam escapar de seus limites humanos. Mas esta não é o fim de Babilônia. Nabucodonosor em Babilônia. Babilônia é a capital do império que eventualmente destruiria Judá. Está localizada no sul da Mesopotâmia. Na Bíblia, a cidade de Babilônia é contrastada com a cidade de Jerusalém, a orgulhosa cidade da humanidade versus a cidade santa de Deus.
O termo Babel origina-se do hebraico e significa porta de Deus. No entanto, devido à semelhança da palavra Babel com a palavra Baal, que significa confusão, está associada à famosa Torre de Babel e à confusão das línguas humanas. Babel, Babilônia, é um símbolo de rebelião contra Deus. A cidade terrena do esplendor humano se opõe à cidade celestial que glorifica a Deus. A antiga Babilônia era uma cidade famosa localizada na região da Mesopotâmia, que agora é conhecida como Iraque. É usada ao longo da Bíblia como uma metáfora para a arrogância humana, desobediência e adoração de falsos deuses. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como era a Babilônia antes do reinado de Nimrod, mas fornece alguns pontos interessantes para consideração. Babilônia fazia parte da terra de Sinar, onde as pessoas se estabeleceram após a arca de Noé pousar e as águas do dilúvio recuarem. Babilônia, na Bíblia, era um lugar onde muitas pessoas, incluindo os israelitas, foram levadas e forçadas a viver longe de casa. Quando Babilônia derrotou uma cidade chamada Jerusalém, eles não apenas tomaram a terra, mas também levaram muitas pessoas inteligentes e habilidosas de Judá. Essas pessoas tiveram que trabalhar para o rei e ajudar a tornar Babilônia um lugar melhor. Eles eram mais do que apenas trabalhadores braçais. Muitos deles tinham trabalhos essenciais, como professores, artistas e outras posições. Eles eram uma parte fundamental da ascensão e sucesso de Babilônia. A derrota e o exílio não foram uma surpresa. Israel havia sido avisado por profetas como Isaías e Jeremias de que seriam sujeitos a um ataque significativo se afastassem de Deus. Nabucodonosor, naquela época, era o rei de Babilônia. Um dia, seu exército foi a Judá e a conquistou. Nabucodonosor casou-se com uma bela princesa das montanhas persas, onde hoje está localizada a capital do Irã, Teherã. Ela veio para o palácio de Nabucodonosor, mas rapidamente ficou nostálgica. Ela sentia falta das montanhas, das árvores e dos animais selvagens. Quando Nabucodonosor descobriu a razão de sua insatisfação, ele imediatamente se comprometeu a resolver a situação. Ele construiu uma enorme montanha de tijolos e a cobriu com arbustos, árvores e plantas de várias espécies. Devido à sua incrível beleza, foi reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia atraíam um grande número de visitantes. Então, além dos jardins, ele construiu um zoológico particular de animais selvagens para agradar sua esposa, que não estava acostumada à planície ao redor de Babilônia. Um dia, ele estava no telhado de seu magnífico palácio quando percebeu o que havia realizado. "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu poder e para minha glória?" ele perguntou. Ele adormeceu e sonhou com uma enorme árvore que alcançava os céus. Os animais buscavam refúgio sob ela, e os pássaros pousavam em seus ramos. A árvore foi cortada e amarrada com ferro antes de crescer novamente. Ele mais uma vez pediu a Daniel a interpretação. O rei compartilhou a notícia com seus magos, médiuns, caldeus e adivinhos, mas nenhum deles conseguiu entender o significado. Daniel foi chamado para resolver o problema após todas as outras tentativas falharem. É estranho que Nabucodonosor questionasse seus sábios em vez de ir diretamente a Daniel para a interpretação do sonho, dado o histórico de Daniel em interpretar sonhos. No entanto, parece que Nabucodonosor era um aprendiz lento. Nabucodonosor deu a Daniel o nome de Beltesazar, em homenagem ao seu deus babilônico, Bel. O homem estava apegado aos seus ídolos pagãos. Daniel capítulo 4, versículo 14 ao 24. Ele gritou em voz alta e disse: "Cortem a árvore e cortem seus ramos, sacudam suas folhas e espalhem seus frutos. Que os seres vivos fujam debaixo dela e os pássaros voem de seus ramos. No entanto, dixam o toco com suas raízes no solo, presso com uma fixa de ferro e bronze na grama nova do campo. E que seja malhado com o orvalho do sul. E que ele se alimente com os animais na grama de terra. Que sua mente e natureza sejam mudadas de homem para de um animal, e que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta sentença é pelo decreto dos vigilantes angelicais, e a decisão é um mandamento dos santos,
para que os vivos saibam sem qualquer dúvida que o Deus Altíssimo governa sobre o reino da humanidade e que ele o concede a quem ele deseja e coloca sobre ele os mais humildes e mais baixos dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora você, Beltesazar, explique seu significado, já que nenhum dos sábios do meu reino é capaz de revelar sua interpretação para mim. Mas você é capaz, pois um espírito dos deuses sagrados está em você. Então Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou atônito e sem palavras por um tempo porque estava profundamente preocupado com o destino do rei, e seus pensamentos o alarmaram. O rei disse: Beltesazar, não deixe o sonho ou sua interpretação te assustar. Beltesazar respondeu: Meu senhor, que o sonho seja para aqueles que te odeiam e sua mensagem para seus inimigos. A árvore que você viu, que se tornou grande e cresceu forte, cuja altura alcançava os céus e era visível a toda a terra, cuja folhagem era bela, e seu fruto abundante, e em que havia comida para todos, sob a qual os animais do campo viviam e em cujos ramos os pássaros dos céus faziam seus ninhos. É você, ó rei, que se tornou grande e cresceu forte, sua grandeza aumentou e alcança os céus, e seu domínio se estende até os confins da terra. No fato de o rei ter visto um vigilante angelical, um santo, descendo do céu e dizendo: corte a árvore e destrua-a, mas deixe o toco com suas raízes no chão, ainda com uma faixa de ferro e bronze ao redor. Está na grama nova do campo, e que seja molhado com o orvalho do céu, e que ele se alimente com os animais do campo até que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Deus Altíssimo que veio sobre meu senhor o rei. Daniel parecia atônito por um tempo quando ouviu a interpretação do sonho, o que sugere que Deus aparentemente revelou o significado do sonho a Daniel assim que Nabucodonosor terminou de relatá-lo. Ele não desejava mal ao rei, mas esperava que o rei se arrependesse de seus pecados e evitasse o terrível julgamento de Deus. Daniel entregou primeiro as boas notícias, depois as más. Nabucodonosor não seria apenas a árvore, mas também o toco. As últimas palavras de Daniel para Nabucodonosor durante sua visita foram um sincero pedido para que o rei se arrependesse e se lançasse sobre a misericórdia de Deus. No entanto, não houve resposta do rei. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele estava andando no nível superior do Palácio Real de Babilônia. O rei disse pensativamente: não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e sede do governo pela força do meu poder e para a honra e glória da minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, uma voz veio do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, é declarado a você: o reino foi removido de você, e você será expulso da humanidade, e o seu lugar de morada será com os animais do campo. Você receberá capim para comer como gado, e 7 períodos de tempo passarão sobre você até que você saiba sem qualquer dúvida que o Deus Altíssimo reina sobre o reino da humanidade e o concede a quem ele deseja. Imediatamente a palavra concernente a Nabucodonosor foi cumprida. Ele foi expulso da humanidade e começou a comer capim como gado, e seu corpo ficou molhado com o orvalho do céu até que seu cabelo crescesse como penas de águia e suas unhas como garras de pássaros. Daniel 4, 28-33. Ao longo do tempo, Nabucodonosor parecia ter esquecido o aviso de Deus sobre o iminente julgamento de sua arrogância. A extensão da graça de Deus por 12 meses não moveu o rei ao arrependimento. Se algo, o atraso o fez acreditar que havia escapado ileso. Um dia, ele olhou para fora de seu palácio e exclamou: não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu vasto poder e para minha gloriosa majestade? Em outras palavras, seu ego havia atingido seu ápice, e ele estava profundamente refletindo sobre o esplendor do reino que havia construído. Mas naquele exato momento, o julgamento que Nabucodonosor havia visto em seu sonho foi proclamado por uma voz do céu. Ele foi imediatamente atingido por uma forma de insanidade, fazendo-o agir e viver como um animal. Após seu longo exílio, Nabucodonosor fez uma proclamação que foi uma mudança radical de suas anteriores. Ele louvou o Altíssimo, declarando que seu domínio é um domínio eterno, e ele faz o que lhe agrada. Ninguém pode detê-lo. Através de sua humilhação, o rei babilônico descobriu quem realmente estava no controle.
Ele recuperou o controle de seu reino depois de recuperar sua sanidade. As últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia são: Deus é capaz de humilhar aqueles que andam na soberba, uma verdade que todos devemos abraçar e viver por. Não force Deus a ensiná-lo como ele ensinou Nabucodonosor. Lembre-se de que o orgulho sempre precede a queda. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, e um espírito arrogante precede uma queda. Há apenas um rei que governa sobre todo o universo. Deus é o juiz dos reis e das nações. Deus julgou a injustiça do reinado de Nabucodonosor porque ele buscou usurpar a autoridade exclusiva de Deus. E no final, Nabucodonosor acabou fazendo a confissão que Deus havia decretado que ele faria. O Seu reina. A queda da Babilônia. Belsassar sucedeu Nabucodonosor como rei. Muitos anos depois, numa noite durante uma grande festa, Belsassar e seus amigos de alta patente estavam usando de forma desrespeitosa copos e pratos especiais que haviam roubado de um templo sagrado em Jerusalém. Em algum momento durante as festividades, uma mão fantasmagórica apareceu e escreveu na parede: Se você receber uma mensagem ominosa de Deus, o que faria? Não há absolutamente nenhuma maneira de escapar, e nenhum homem pode salvá-lo. Este rei estava prestes a ouvir as piores notícias de sua vida, e isso seria conhecido por muitos anos. Os eventos do capítulo 5 de Daniel ocorreram no ano de 539 a.C., na verdade na mesma noite em que o grande reino babilônico fundado por Nabucodonosor caiu para uma coalizão dos medos e persas. Se Belsassar estava ciente da humilhação de Nabucodonosor devido ao seu orgulho pelas mãos de Deus no capítulo 4 de Daniel, claramente ele não havia aprendido com isso. Pelo contrário, ele tratou os vasos sagrados de Deus como canecas de bar, demonstrando seu desprezo por eles. De acordo com Deus, essa ação marcou o início do fim do império do rei. Quando o Senhor começou a escrever sobre a destruição de Belsassar na parede do palácio, o rei perdeu o controle de suas funções corporais devido ao terror. Mas, como Nabucodonosor antes dele, o rei prometeu uma recompensa para quem pudesse decifrar a inscrição. Seus chamados sábios, no entanto, eram um bando de tolos. A rainha havia saído de seu aposento nesse momento para tranquilizar o rei. Daniel foi chamado e generosamente honrado porque ela se lembrou de seu serviço anterior a Nabucodonosor. Daniel, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Então Daniel respondeu e disse diante do rei: Guarde seus presentes para si mesmo e dê suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler a escrita para o rei e revelar a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao seu pai Nabucodonosor um reino, grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e falantes de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria, ele matava, e a quem ele queria, ele mantinha vivo. A quem ele queria, ele promovia, e a quem ele queria, ele humilhava. Mas quando seu coração se elevou e seu espírito se encheu de tanto orgulho que ele se comportou arrogantemente, ele foi deposto de seu trono real, e sua glória foi tirada dele. Ele também foi expulso da humanidade, e sua mente se tornou como a de um animal. Sua morada era com os jumentos selvagens, ele foi dado capim para comer como gado, e seu corpo foi encharcado com o orvalho do céu até que ele viesse a saber sem qualquer dúvida que o Deus Altíssimo reina sobre o reino da humanidade, e ele o concede a quem ele deseja. Daniel sabia muito bem que Belsassar era um rei ímpio que Deus havia enviado para ser julgado, e ele não tinha desejo de compartilhar de seus despojos. No entanto, Daniel tinha uma mensagem de julgamento para entregar, procede a pôr caso de revisão sobre a vida de Nabucodonosor. De acordo com Daniel, o problema era que Belsassar sabia de tudo isso e ainda se recusava a se arrepender e ser humilde. Belsassar se exaltou contra o Senhor e adorou objetos inanimados em vez do Deus que lhe deu existência e respiração. Então, em vez de se arrepender das mesmas coisas que levaram seu antecessor a problemas, ele simplesmente ergueu o punho em desafio a Deus. Daniel, capítulo 5, versículo 25 ao 31. Esta é a inscrição que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado, contado, pesado e dividido. Esta é a interpretação da mensagem. Mene,
Deus contou os dias do seu reino e o encerrou. Tekel, você foi pesado nas balanças e achado deficiente. Parsim, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então Belsazar deu a ordem, e Daniel foi vestido de púrpura, um colar de ouro foi colocado em volta de seu pescoço, e um decreto foi emitido sobre ele proclamando que agora ele tinha autoridade como o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o último rei caldeu, foi morto pelas tropas do exército invasor. Então Dário, o Medo, recebeu o reino. Ele tinha cerca de 62 anos. Daniel interpretou a escrita na parede depois de revisar os crimes do rei contra Deus. As palavras significavam que o reinado de Belsazar havia terminado, ele era deficiente aos olhos de Deus, e seu reino havia sido entregue. Esta história é tão conhecida que a frase "ele pode ver a escrita na parede" se tornou um provérbio, implicando que uma pessoa pode ver o que acontecerá no futuro e entender seu destino. Embora já fosse tarde demais para Belsazar mudar de ideia, Deus declara guerra à Babilônia e anuncia a vitória sobre Babilônia. Jeremias, capítulo 50, versículo 4 ao 10, Bíblia Amplificada. Naqueles dias e naquela época, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntos. Eles virão chorando e em arrependimento enquanto vêm e buscam o Senhor seu Deus, perguntando e a Ele. Eles perguntarão o caminho para Sião com seus rostos naquela direção, dizendo: Venha, unamo-nos ao Senhor em um pacto eterno que não será esquecido. O meu povo tornou-se como ovelhas desgarradas, os seus pastores as desencaminharam. Elas se desviaram para os lugares sedutores da idolatria nas montanhas. Elas têm ido de um pecado a outro, de monte em monte. Elas se esqueceram do seu lugar de descanso. Todos os que as encontraram as devoraram, e seus adversários disseram: Não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor e não são mais santas para Ele, sua verdadeira habitação de justiça e retidão. Até o Senhor, a esperança confiante de seus pais. Saiam do meio de Babilônia e saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes machos que servem líderes à frente dos rebanhos. Pois eis que vou suscitar e trazer contra Babilônia uma assembleia de grandes nações do país do norte. Eles se equiparão e montarão suas linhas de batalha contra ela. De lá ela será levada cativa. Suas flechas serão como um guerreiro experiente que não retorna de mãos vazias. Os caldeus se tornarão despojos. Todos os que a saquearem ficarão satisfeitos, declara o Senhor. Aos olhos de Deus, o povo de Israel era como ovelhas sem pastor, maltratadas tanto por seus líderes quanto por seus captores. Eis que a menos das nações se tornará um deserto, uma terra seca e um deserto por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, mas será completamente desolada. Todos os que passarem por Babilônia ficarão horrorizados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Aqui aprendemos porque Deus estava destruindo este grande império. Os babilônios estavam encantados por poder devastar e subjugar Judá. Sim, Babilônia era a ferramenta de Deus para punir seu povo pecador. Mas os babilônios foram longe demais e desfrutaram demais disso. Eles agiram como um bezerro alegre brincando no grão e comendo até ficarem satisfeitos. Deus amaldiçoará qualquer nação que tenha amaldiçoado Israel. Alinhem-se em formação de batalha contra a Babilônia de todos os lados. Todos vocês arqueiros, atirem nela, não poupem as flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Levantem o grito de batalha contra ela de todos os lados. Ela deu a mão em acordo e se rendeu. Suas colunas caíram, suas muralhas foram derrubadas. Pois esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela como ela fez com outros, façam a ela. Cortem fora. O que semeia em Babilônia e o que maneja a foice no tempo da colheita, por medo da espada opressora. Todos voltarão para o seu povo e todos fugirão para sua própria terra. Assim como Babilônia era a ferramenta de Deus para punir Judá, os invasores, Ciro com os medos e persas, e mais tarde Alexandre com seu exército grego, seriam a arma de Deus para derrotar Babilônia. Deus falou aos exércitos invasores e ordenou-lhes que preparassem suas armas e gritassem pela vitória, pois venceriam a batalha. Esta não era uma guerra comum. Esta era a vingança do Senhor. Eu armei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você também foi pega de surpresa.
Você foi encontrada e também capturada porque se envolveu em conflito contra o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe à tona as nações que, sem saber, eram as armas de sua indignação. Pois é uma obra do Senhor Deus dos exércitos na terra dos caldeus. Venham contra ela desde a fronteira mais distante, abram seus celeiros, empilhem-na como montes de entulho e queimem-na completamente. Não deixem nada dela, matem todos os seus touros jovens, a sua força, os seus jovens homens, deixem-nos descer ao matadouro. Ai, o julgamento está vindo para os caldeus, pois o dia chegou, o tempo do castigo deles. O Senhor estava no comando da invasão, e suas ordens deveriam ser executadas explicitamente. Babilônia, o martelo, foi ela mesma despedaçada. Babilônia caiu na armadilha de Deus e não pôde escapar das armas de Deus. Seus jovens seriam executados como gado, pois o dia do julgamento para Babilônia havia chegado. O Senhor dirigiu a atenção dos babilônios para o grande exército que ele havia convocado do norte, um exército cruel sem misericórdia cuja marcha soava como o rugido do mar. Esta notícia paralisou o rei da Babilônia, como um leão faminto procurando presas. Ciro e mais tarde Alexandre atacariam Babilônia, e ninguém poderia resistir. Fujam de Babilônia, cada um de vocês. Salvem suas vidas, não sejam destruídos no castigo dela, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, embriagando toda a terra. As nações beberam o seu vinho, portanto, as nações enlouqueceram. Babilônia caiu subitamente e foi despedaçada. Lamentem por ela se quiserem, busquem bálsamo para a sua dor incurável. Talvez ela possa ser curada. Nós teríamos curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Abandonem-na e deixem cada cativo voltar para o seu próprio país, pois a culpa e o julgamento dela chegaram ao céu e foram levantados até os céus. O Senhor trouxe a nossa vindicação e revelou a retidão da nossa causa. Venham, declaremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. O Senhor tranquilizou o seu povo de que ainda estava com eles e deu-lhes outro comando: deixar Babilônia assim que pudessem. Quando Ciro abriu a porta para o povo voltar para casa, cerca de 50.000 pessoas retornaram a Judá para restaurar Jerusalém e o templo. Pois assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos de exílio para Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa promessa de trazê-los de volta a este lugar. Pois conheço os planos e pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e bem-estar e não para desastre, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, vocês me chamarão e virão e orarão a mim, e eu ouvirei a sua voz e os ouvirei. Então, com um desejo profundo, vocês me procurarão e me exigirão como uma necessidade vital, e me encontrarão quando me buscarem com todo o coração. Eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e restaurarei suas fortunas e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os expulsei, diz o Senhor, e os trarei de volta ao lugar de onde os enviei para o exílio. Com vocês, despedaço o agricultor e o seu jugo de bois, e com vocês, despedaço governadores e comandantes. Babilônia foi construída em uma área muito plana, mas aos olhos do mundo, parecia uma grande montanha de destruição no horizonte da história. Mas depois que Deus terminou com Babilônia, ela não passaria de um vulcão adormecido, uma montanha queimada. Ninguém nem mesmo cavaria as ruínas para encontrar pedras para construir. A cidade seria abandonada e desolada para sempre. O povo lembrou a Deus das injustiças cometidas por Nabucodonosor. Ele apoderou-se de Judá como se fosse um pedaço de comida, mastigou-os, os engoliu inteiros e absorveu toda a boa sorte que Deus lhes havia concedido. Os capítulos finais da revelação de Babilônia, 17 e 18, tratam dos tempos finais. O restante do Apocalipse é dominado por duas figuras femininas, uma prostituta suja e uma noiva pura. Nenhuma é uma pessoa. Ambas são personificações representando cidades. O título Um Conto de Duas Cidades poderia ser usado. Babilônia e Jerusalém, a cidade do homem e a cidade de Deus são seus nomes. Então outro anjo, um segundo, seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da paixão de sua imoralidade, corrompendo-as com a idolatria.
E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho de sua ira feroz e furiosa. A Bíblia frequentemente retrata as cidades de forma negativa. A referência inicial, que geralmente é crucial, as relaciona à linhagem de Lameque, aos armamentos e à produção de armas de destruição em massa. Elas concentram pessoas, portanto, pecadores, e assim pecado. A ganância e o orgulho são os dois pecados destacados neste trecho. Ambos estão ligados à idolatria do dinheiro, pois é impossível adorar a Deus e Mamon simultaneamente. Quando Nabucodonosor, um tirano brutal que massacrou crianças, animais e até árvores enquanto conquistava novos territórios, essa cidade se tornou o centro de um grande e forte reino. Enquanto isso, o rei Davi de Israel havia construído Jerusalém como sua capital. Não estava em uma localização estratégica para o comércio porque não estava perto do mar, de um rio importante ou de uma estrada significativa. No entanto, era a cidade de Deus, o lugar onde ele escolheu habitar entre seu povo. Primeiro, na tenda montada por Moisés, depois no templo construído por Salomão. Como previsto, essa horrível cidade se deteriorou em um monte sombrio de ruínas, completamente deserto exceto pelos animais selvagens do deserto. O fato de os livros de Daniel e Apocalipse terem tantas semelhanças não é coincidência. Ambos os livros contêm visões do fim do mundo que são muito semelhantes. No entanto, Daniel recebeu as revelações durante o reinado de Nabucodonosor. Ele era um jovem na primeira das 3 deportações. Ele havia visto a trajetória futura dos impérios mundiais até e além do tempo de Cristo, sua maldade e crimes para o julgamento. Isso é quase idêntico ao apelo de Jeremias aos exilados quando Babilônia cai. Deveria haver uma celebração. Apocalipse 18 versículo 20, Bíblia amplificada. Regozijem-se sobre ela, ó céu, e vocês santos, povo de Deus, e apóstolos e profetas que foram martirizados porque Deus executou vingança para vocês através de um julgamento justo. Isso é feito em Apocalipse 19 horas e 1 a 5, Bíblia amplificada. Depois destas coisas, ouvi algo como o grande e poderoso clamor de uma multidão vasta no céu exclamando: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque seus julgamentos são verdadeiros e justos, ele julgou, condenou e pronunciou sentença sobre a grande prostituta que estava corrompendo, arruinando e envenenando a terra com sua adúltera. E ele impôs a penalidade pelo sangue de seus servos fiéis sobre ela. E uma segunda vez eles disseram: Aleluia! O seu fumo subirá pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes também se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia, louvado seja o Senhor. Então uma voz veio do trono dizendo: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos fiéis, vocês que o temem, os pequenos e os grandes. Naquele dia, apenas o povo de Deus estará cantando Aleluia, que significa louvem ao Senhor. Tudo isso culmina na Babilônia do Apocalipse, do capítulo 17 horas e 1 ao capítulo 19 horas e 1. Babilônia, a Grande, que simboliza o sistema anti-Deus que controla o mundo nos tempos finais e é então destruído pelo Senhor. Por que as Babilonias nos importam? A história de Nimrod e Babilônia nos ensina que ser muito orgulhoso pode nos colocar em apuros. É importante ser humilde. Ela nos ensina que, por mais poderosos ou ambiciosos que possamos ser, nossos planos devem estar alinhados com a vontade de Deus. Quando não estão, os resultados podem ser indesejáveis. A história de Babilônia e Nimrod é uma história de advertência. Ela nos alerta contra os perigos do orgulho e da autoconfiança, instando-nos a depender de Deus em vez disso. Ela também fala da loucura dos esforços humanos para alcançar a unidade ou a imortalidade fora do plano de Deus, seja como comunidade ou como indivíduos. A história nos lembra que nossas ambições devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Caso contrário, como o povo de Babilônia, corremos o risco de nos encontrarmos trabalhando contra os propósitos de Deus, e isso só pode levar à confusão e, ultimamente, à nossa queda. Então, da próxima vez que você se encontrar lutando para construir uma torre, reserve um momento para considerar se suas ambições estão alinhadas com o plano de Deus para você. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Salmo 127:1.
Profetas como Isaías e Jeremias previram a queda de Babilônia devido às suas injustiças, idolatria e imoralidade. Portanto, como indivíduos ou como sociedade, nossas ações têm consequências. Oprimir os outros, ignorar a moralidade e afastar-se do que é certo pode levar à ruína. Também vemos que os reinos terrenos são temporários. Apesar de seu poder e grandeza, Babilônia eventualmente caiu para o Império Medo-Persa, assim como foi predito. Em outras palavras, tudo na Terra é temporário, desde nossos próprios sucessos até a forma como a sociedade é construída. A única coisa que durará para sempre é o reino de Deus. Portanto, concentre-se no que durará para sempre, não apenas no que está aqui hoje e se vai amanhã. A história de Babilônia se tornando poderosa e depois se desfazendo mostra que Deus tenta se comunicar conosco de várias maneiras, e devemos prestar atenção e não sermos muito orgulhosos. Babilônia foi um lugar incrível feito por pessoas, mas desmoronou porque Deus quis que acontecesse. Essa história é sempre importante porque nos lembra que o verdadeiro poder e grandeza pertencem a Deus. Como diz na Bíblia, o reinado de Deus é para sempre e estará sempre lá para todas as gerações. Daniel 4:34. Oremos. Pai Celestial, vimos diante de Ti hoje lembrados da história de Nimrod, um homem de poder e ambição. Vemos em sua história um aviso, uma lição sobre as armadilhas do orgulho humano e a loucura de tentar construir nossos próprios reinos em vez de buscar o seu. Senhor, pedimos sabedoria para reconhecer quando nossas buscas são guiadas pelo interesse próprio em vez de pela sua mão orientadora. Ajude-nos a entender que a verdadeira força vem de estarmos enraizados em Ti e que toda torre que construímos sem a Sua bênção está destinada a desmoronar. Que possamos ser construtores, não de torres que vãmente alcançam o céu, mas de vidas que estão fundamentadas no Teu amor e graça. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino, entendendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Guarde nossos corações contra o orgulho que leva à confusão e separação, e em vez disso infunda em nós um espírito de humildade e unidade. Que possamos ser buscadores de almas para o Teu reino, perseguindo o que é bom, o que é nobre e o que Te glorifica. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe.